Primeiramente, boa tarde a todos. Nosso grupo, a nossa dupla é eu e o Thiago. Somos o 15º, ficamos com o 15º texto, né? Que é a transição nutricional do Brasil, tendências regionais e temporais, do Malaquias Batista Filho. Esse texto faz uma análise da transição nutricional do Brasil, mostrando a diminuição da desnutrição, principalmente em áreas urbanas, o aumento da obesidade e a diferenciação desse aumento em determinados gêneros, apontando também essas diferenças em determinadas regiões e que, apesar do aumento da obesidade, temos a prevalência também da anemia. Vale ressaltar que o texto foi publicado em janeiro de 2003 e que possui dados de até 2000. Aqui trouxemos também alguns dados mais recentes para enriquecer mais as informações. O Brasil mudou substancialmente nos últimos 50 anos por conta de tantos fatores externos, derivado de um mundo progressista globalizado e pelo desenvolvimento autônomo de circunstâncias e processos históricos e culturais próprios, que no texto eles chamam de modelo brasileiro. Com isso, começaram a inverter as ocupações demográficas do espaço físico, onde passou de uma população rural de 66% nos anos 50 para um país com 80% da população vivendo em cidades, isso no ano de 2000. O desempenho reprodutivo mudou radicalmente, porque antigamente as mães tinham de 6 a 8 filhos e passaram a ter, em média, 2 a 3 filhos. A mortalidade infantil caiu também. Na década de 40 tinha mais de 300 óbitos por 1.000 nascidos e passaram a ter 30 por 1.000 nascidos, isso também no ano de 2000. Por conta desses fatores, a vida média elevou-se, resultando numa expectativa de vida de 67 anos no ano de 2000, e em 2020, essa expectativa passou para 76,7 anos. Aí mostramos a pirâmide populacional, que antigamente era formada por mais crianças e adolescentes, passou a ter uma maior concentração de pessoas com mais de 50 anos. Aí esse gráfico ficou um pouquinho pequeno, mas eu vou explicar o que está nele. De verde mais escuro, esse gráfico é mais recente. Então, de verde mais escuro está o ano de 2019, comparando com o ano de 2012, que é o verde mais claro, que mostra exatamente isso que eu falei. Vimos que em 2019 aumentou a concentração de população acima de 50 anos e diminuiu a concentração de pessoas abaixo de 20 anos, 20, 24 anos. Tiveram também outras mudanças. Uma delas foi na estrutura e ocupação de empregos, que passou de um mercado fundado no setor primário, que era agropecuária e extrativismo, para uma maior demanda de mão de obra concentrada no setor secundário e principalmente no setor terciário da economia. Teve outras transformações cruciais também no que se refere à geração de renda, estilo de vida e demandas nutricionais. O per capita, que é a renda por pessoa, aumentou também significativamente, sobretudo na década de 70, e os principais fatores desse aumento foi tanto pela diminuição do tamanho da família, né, que as mães passaram a ter menos filhos, então houve uma diminuição de 50%, quanto pela participação crescente da mulher no mercado de trabalho, que foi outro fator também mega importante. Porém, a distribuição social de renda não melhorou, aumentando a desigualdade entre ricos e pobres, elevando o coeficiente de Gini de 0,1535 em 1970, como dá para ver no gráfico, para 0,607 em 1990, tornando assim, em 1990, o Brasil o terceiro país mais injusto do mundo no que se refere à partilha social de riquezas produzidas. E trouxemos um dado mais recente, que em 2019 o Brasil ocupa o 7º lugar, com 0,543. Então houve uma quedinha, mas ainda continua absurdo. Aí o gráfico mostrando isso, até 2016. Nessa parte ele fala sobre outros aspectos importantes, né, na compreensão do cenário epidemiológico dos problemas alimentares e nutricionais. Se configura na
disparidades regionais de renda, com a região mais pobres, que é Norte e Nordeste, desfrutando de ingresso per capita que representa um pouco mais de um quarto da renda individual disponível nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Mantém-se também, por outra parte, um gap expressivo na distribuição de renda entre o meio rural, que ainda é bem mais pobre, e o urbano. Isso ocorre principalmente nas regiões Norte e Nordeste. E irei falar um pouco das melhorias nos últimos 25 anos, no caso de 1975 a 2000, que melhoram o acesso à cobertura e resolutividade das ações de saúde, de modo em que 2000, bem mais de 90% das mães são atendidas no período pré-natal e no processo de parto. A proteção vacinal praticamente universalizou-se. O tratamento de doenças foi fornecido à grande maioria da população. Houve desaparecimento do que, não sei falar o nome dessa doença, mas é uma desnutrição proteica. Desaparecimento também do marasmo nutricional, que é uma deficiência de carboidrato e lipídios, principalmente caracterizada por perda muscular e falta de gordura subcutânea. Melhoram também as condições de saneamento, água potável e esgotos sanitários, e o acesso aos meios de comunicação massiva, que na época de 2000, o principal meio era a televisão. E, como também já foi explicado por outros grupos, ele faz uma citação da Geografia da Fome de José de Castro, que eu vou fazer um breve resuminho aqui, que foi um trabalho pioneiro de consolidar e sistematizar informações sobre a situação alimentar e nutricional do Brasil. Josué considerou o Brasil regionalizado em 4 grandes espaços, né, 2 de forma endêmica, que é a Amazônia e a zona da Mata do Nordeste, um de fome epidêmica, o Nordeste semiárido, e um de subnutrição ou fome oculta, que é o Centro-Sul do Brasil, considerando como áreas de fome as regiões onde mais da metade da população apresenta permanentemente caráter endêmico ou periodicamente caráter epidêmico, comum nos ciclos de seca do Nordeste. Evidência de alimentação insuficiente é a manifestação orgânica de deficiências nutricionais. Já foi muito bem explicado. Que aí nesse gráfico, nesse mapa da fome, né, que eu trouxe aí, apresenta as áreas divididas bonitinho, né, e as carências em determinadas áreas. Agora, eu irei passar a fala para o Tiago, para que ele possa prosseguir com o raciocínio. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Tiago, vou falar um pouquinho sobre o declínio da desnutrição, né, que seria uma coisa boa. A partir de 1975, dispõe-se de dados efetivamente representados, né, da situação nutricional do país e das suas diferentes macro-regiões. A leitura desses dados comparativos de âmbito nacional e micro-regional possibilitou a constatação do declínio marcante, né, na prevalência da desnutrição em crianças menores de 5 anos. Houve aí um efeito cumulativo, né, do estresse nutricional sobre o crescimento esquelético entre 75 e 89. Tivemos uma diminuição na prevalência, né, do retardo de estatura e foi bem mais rápido nos centros urbanos das regiões centro-sul e sudeste, com um declínio de 20,5% caindo para 7,5%, enquanto no norte a redução foi de 39%, né, caiu para 23%, e no Nordeste de 40,8% para 23,8%. Já em 1989 até 1996, o ritmo de queda da desnutrição foi mais acentuado nas regiões Norte e Nordeste. Mas no Brasil, né, no geral, né, como um todo, ocorreu uma redução da deficiência estrutural de cerca de 72%, o que representa uma mudança, né, bem rápida e significativa da situação. Agora, já no espaço rural do país, né, o declínio foi bem mais lento, né, aumentando aí a diferenciação das crianças que vivem no meio urbano em relação às do meio rural. Essas diferenças foram de 52% em 1975, subiu para 80% em 89 e 145% em 96, revelando aí uma das características mais assimétricas do processo de desenvolvimento econômico e social em curso e no último quarto do século, né? Bom, já a população
adulta, né, aí no caso as mulheres, né, entre 18 e 49 anos, ocorreu um declínio acentuado do problema entre 1975 e 1989. Isso foi em todas as regiões, né, com exceção do Nordeste, passando a equivaler aos valores dos países desenvolvidos, ou seja, cerca de 5%. E a tendência de diminuição permaneceu, né, em relação às mulheres do Nordeste rural em todo o período, que foi dos anos de 75 a 96. E como podemos ver no gráfico, né, não sei se está dando para vocês enxergarem aí, fica bem evidente, né, a discrepância de MC entre as mulheres do meio urbano em relação às mulheres do Nordeste rural, né, fica bem evidente. Pode passar hoje, Marta. Bom, a emergência da obesidade, né, parece até uma controvérsia, né, ao mesmo tempo em que diminuía a ocorrência da desnutrição em crianças e adultos, aumentava a prevalência do sobrepeso, né, da obesidade na população brasileira, tornando-se um comportamento claramente epidêmico, né, do problema. Então, estabeleceu-se, né, dessa forma, um antagonismo, né, de tendências temporais entre desnutrição e obesidade, definindo uma das características marcantes, né, do processo dessa transição nutricional. Entre os anos de 75 e 96, a obesidade triplicou entre os homens e mulheres, né, maiores de 20 anos, no Nordeste e no Sudeste. Foi, por incrível que pareça, no Sudeste foram somente os homens, notando uma diferenciação, né, evidente, né, de gênero, além de uma prevalência mais elevada na região meridional, né, na questão do Sudeste, Centro-Oeste. E no Sudeste também há um fato discrepante entre as mulheres. Já entre os anos de 89 e 96, a evolução progressiva da obesidade, ela meio que se deteve, tendo inclusive um possível declínio, né, como vocês podem observar nesse gráfico. Ela deu uma certa reduzida. Né, no caso da obesidade das mulheres adultas, né, ela começou com os valores iniciais em 22%, nos anos de 74 e 75, subiu para 39,1% em 89, chegando a 47% nos anos de 95 e 96. Antigamente, né, era ligado à questão da obesidade em relação à riqueza, né, como um fator crucial para o aumento da sua obesidade. Pois, em princípio, né, existia uma maior prevalência de sobrepeso nas regiões mais ricas, mas já se desenha uma outra tendência, principalmente quando notamos uma mudança de comportamento entre as mulheres. No caso, as mulheres adultas, né, com a renda mais elevada, nota-se que elas têm uma preocupação maior, mas em relação à estética, até mesmo do que a própria saúde. Né? Pode passar. Bom, nesse mesmo período em que ocorreu um declínio da desnutrição e a emergência epidêmica da obesidade, continua ainda elevada a prevalência da anemia, né, com uma frequência hemodal entre 40% e 50%, entre os menores de 5 anos, e de 30% a 40% nas gestantes. Né, isso representa, em termos de magnitude, né, o principal problema carencial do país, aparentemente sem grandes diferenças geográficas, né, afeta em proporções semelhantes todas as macro-regiões, entre ricos e pobres, resultado de uma alimentação, às vezes, suficiente, né, às vezes a pessoa come o que é suficiente, porém ineficiente de nutrientes, né, tem essa carência nutricional. Em relação às, podemos ver também, bem claro, como cito os exemplos, no caso dos estados de São Paulo e da Paraíba, né, que apresentam, no caso de São Paulo, uma elevação aí, como pode ver aqui no gráfico, não sei se está dando para vocês ver, de 110%, né, e a Paraíba de 88%, respectivamente, né, no intervalo entre 21 e 10 anos. E pode passar. Em relação às outras carências, né, notadas no país, ainda não temos nenhum estudo representativo, né, que possam estimar o quadro epidemiológico da carência da vitamina A, né, e menos ainda tendências temporais geográficas no Brasil, né, mas segundo os indicadores ecológicos, né, ou seja, os indicadores diretos, na década de 90 apresentava uma magnitude mais baixa do que nas 2 décadas anteriores. E no caso da deficiência do iodo, essa foi controlada, né, devido ao uso de tecnologias baratas, como simplesmente acrescentar o iodo no sal de cozinha, né, esse que a gente utiliza todos os dias. E hoje, né, hoje em dia, já tem algumas recomendações para voltar a diminuir essa concentração de iodo no sal,
de consumo humano, né? Já está até aumentando já a concentração de iodo no sangue. Bom, pode passar. Mas, no caso, no Brasil, né, a preocupação mesmo com a nutrição da população só começou no início do século XX, né? Não vou nem comentar sobre o período colonial, né, escravidão, né, que, enfim. O declínio da desnutrição e a transição nutricional no país se deve, primeiramente, pela iniciativa, né, do setor da saúde, com a criação de programas e atividades de nutrição, como, por exemplo, incentivo através dos meios de comunicação, né, ao aleitamento materno, programas de suplementação alimentar, combate às carências alimentares. Na época foi criado Bolsa Alimentação, né, de uma merenda escolar, além de distribuição de cestas básicas, né, e ONGs, etc. A partir de 2003 foi criado o Fome Zero, né, no governo do PT, que deu origem ao Bolsa Família, que hoje é um dos maiores programas, né, de distribuição de renda da América Latina. E assim, até assim, inaceitável, né, inadmissível que ainda haja fome no Brasil, né, um país tão rico que produz alimentos suficientes para alimentar a população, né, e falta, na verdade, são políticas públicas, né, principalmente estamos vendo agora nesse atual governo, né, o retrocesso, inclusive o Brasil voltando aí ao mapa da fome, né, e o Brasil, né, com exceção dos bolsominions, o brasileiro era solidário, né, você vê, a gente pôde verificar isso aí, né, durante esse período de pandemia, né, muita gente fazendo arrecadação, fazendo doações, né, então assim, o brasileiro é um povo solidário, né, o que falta mesmo nesse país é uma boa gestão. Enfim, só um exemplo, só para fechar, né, o caso de ontem, né, mais recente, né, do vice-líder do governo, né, que estava com 30 mil só não posso falar uma palavrão, né, mas vou falar nas nádegas, né, quantas famílias que hoje não tem nenhum arroz com feijão em casa poderia alimentar só com esses 30 mil que estava literalmente nas nádegas do vice-líder do governo, né, então, assim, é revoltante, sinceramente, morar nesse país hoje em dia está cada vez mais difícil. Bom, gente, enfim, é isso, né? Teve essa melhora, né, da desnutrição, porém poderia ser muito melhor, né? Hoje em dia a gente poderia estar em um país até bem mais desenvolvido e já ter zerado literalmente a fome. É isso. Obrigado a todos pela atenção. Isso. Primeiramente, boa tarde e parabéns à dupla pela apresentação, que abrangeu muito bem o tema do artigo. E a gente tem duas perguntas para poder fazer. A primeira é sobre qual que é o ponto principal que vocês acham que influenciou na queda da desnutrição para o aumento da obesidade. E a segunda, a Isabelle vai fazer. Pode responder a primeira? Pode. Então, essa questão é que a gente, pelo que a gente notou, é que mesmo com a queda, né, da desnutrição, hoje em dia as pessoas começaram a comer, assim, às vezes ter alimentos para comer, né, mas, assim, mas não alimentos de qualidade, né, começou a ter muita propaganda, né, como já vimos e tem outras apresentações, muita propaganda de alimentos não saudáveis, processados, ultraprocessados, né, e até o famoso McDonald's, né, digamos assim, então as pessoas começaram a comer até mais, porém comer mal, né, comer uma alimentação, assim, de má qualidade, e onde acabou gerando essa obesidade. E nas regiões mais pobres, né, o que aconteceu foi justamente essa questão, eles focavam mais em comidas com bastante carboidratos, né, e para ter energia, né, sustância, né, como minha avó falava, e acabava que não tinha tanta, assim, qualidade de nutrientes. Então acabava engordando, mas ainda continuava com anemia. Pode passar para a próxima. Ou se o Gilmar quiser acrescentar alguma coisa. Tipo, é exatamente isso que o Thiago falou. Acho que com a chegada dos outros processados, né, de comidas rápidas, né, acabamos que consumimos muito, mas de poucas qualidades, né. Eu acho que esse é o principal fator.
Gente, boa tarde. Queria dar parabéns para o grupo também, foi excelente a apresentação. E eu queria comentar um pouco, né, sobre o texto, que ele até linkou com o artigo que a gente apresentou ontem também. Mas, tanto nos dois artigos, a gente pode perceber que, tipo assim, meio que no texto também, quando eles concluem, né, eles até falam sobre que existem, tipo assim, uma transição nutricional e que ela é dividida em 4 etapas. Então, automaticamente, quando as pessoas deixam de ficar desnutridas, depois tem a etapa que elas que tem o aumento da obesidade, né? Igual vocês falaram também das políticas públicas, mas, tipo assim, eu queria saber o que vocês pensam sobre, tipo, uma maneira, né, de resolver isso, sabe? De melhorar as duas coisas sem ter que uma coisa dependesse da outra, sem tipo, para acabar com a desnutrição, as pessoas acabassem aumentando o índice de obesidade também. Entendeu? Entendi. Na minha opinião, acho que, como eu disse, né, principalmente voltado para políticas públicas, né, onde, principalmente os meios de comunicação, incentivem mais as pessoas a dar mais valor a essa questão nutricional dos alimentos, né, e talvez, sei lá, uma regulamentação melhor dentro dessas propagandas de alimentos processados, principalmente para crianças, né, acho que foi até comentado ontem na apresentação do outro grupo, e, enfim, uma coisa, e mais programas, né, sociais, né, no caso agora eles estão até querendo acabar, né, com o Bolsa Família, ia mudar para o Renda Brasil, e etc, etc, e estou vendo que vai acabar com tudo mesmo, e já vão direto para o mapa da fome, já voltar, infelizmente, sendo que é um país rico, que produz muito, né, que tudo que o Brasil produz dava para manter suficiente toda a população brasileira, né, sem ninguém passar fome. E isso tudo é por causa principalmente por falta de políticas públicas mesmo, e ganância de muitos, né? Enfim, é isso. Sim, eu também penso muito isso, só que é igual você já tinha comentado mesmo, né, tipo, o atual governo, ele não colabora com essa situação, então eu acho que, pelo menos no Brasil, né, acho que não teria como dar um jeito nessa transição nutricional tão fácil atualmente, né. Chegou, né, assim, né, Mas obrigada, gente. por mais que os governos anteriores teve problemas, né, mas foi um dos governos que mais avançou nessa questão, né, principalmente de igualdade social, né, diminuiu essa desigualdade e até mesmo acabar com a fome, né, porque a gente estamos aí, eu mesmo já viajei para alguns lugares que eu fiquei assim chorando dias, assim, de ver a situação realmente que o pessoal vivia, comendo, por exemplo, farinha com água no Vale do Jequitinhonha já. Então, assim, é bem triste, né, a realidade de muitos brasileiros. Não é só igual a gente falando na África e tal. Sim. No Brasil mesmo tem muita gente passando muita fome. Não, no Brasil existem muitos lugares que têm condições, assim, muito precárias. Então, eu acredito que Exatamente, só deveria ter que mais ninguém olha para investimento. dentro, né. Exatamente, acredito que deveria ter mais políticas de incentivo mesmo até a agricultura familiar, né, ou uma agricultura de subsistência, né, para poder, porque terra a gente tem bastante, né, o país é enorme, é imenso, só mal distribuído. Sim, tipo, acredito também que maior distribuição de informação, né? Igual não foi passado pela minha escola em questão de alimentação, sabe? Do que comer, de forma nutricional, sabe? Acho que começa também desde uma base, assim, de costumes e tal. E essa quebra de a gente, dessa reunião que a gente tem, tipo, de passar de família, sabe? Essa entrada de ultraprocessado. Acho que é isso. Exatamente, a gente chegou até a ver um documentário que a gente, tipo, deu para perceber também sobre essa questão da falta de informação para crianças, principalmente para as, né, que vivem em situações mais precárias, que, tipo assim, que as crianças, elas não sabiam nem, tipo, o que era uma fruta, tipo assim, o que era uma banana, o que era uma maçã, tipo, Exatamente. elas não sabiam o que era, então a gente vê que realmente é Eu, bem complicado.
E eu lembro da minha infância mesmo, na minha escola, que era escola pública, às vezes a merenda era aqueles biscoitos maisena com suquinho de pó, de pozinho, assim, isso era merenda para dar para uma criança. Eu lembro disso até hoje. E pelo que eu sei, ainda continua em muitas escolas, assim, né? Algumas melhoraram, né, com o passar dos anos. Mas eu lembro lá da minha primeira série, assim, a merenda era aqueles biscoitinhos maisena com aquelas canequinhas de plástico com suquinho de pozinho. Mais ou menos. Exatamente, nossa, na minha escola também era desse jeito. E hoje eu acho que tem até uma lei que fala que é obrigatório as escolas ter acompanhamento de nutricionistas e tudo mais. Mas a gente vê que na realidade não tem, né? Tipo assim, que tem muita escola que não tá nem aí pra isso. Infelizmente, né? Pois é, bem complicado. Mas parabéns, gente. Obrigado. Parabéns, meninos. Obrigado. Valeu. Obrigadão. E a Gabriela falou até no chat. Sim, professor. Vou compartilhar a tela aqui. Estão vendo, gente? Beleza. Só deixei esse negocinho desaparecer para poder atrapalhar. Pronto, pode começar, Tabata. Boa tarde, pessoal. Eu e a Gabriela, a gente vai falar um pouco sobre agroecologia, a dinâmica produtiva da agricultura sustentável, de Miguel Altieri. Pode passar, Gabriela. E a gente vai falar sobre 3 tópicos, que é objetivos e conceitos, dos ecossistemas tradicionais, programas de desenvolvimento rural baseado na agroecologia. Pode passar. Pode passar. Ah, tá, é porque eu vou começar a falar um pouco sobre... Tá. E aí eu vou falar um pouquinho sobre objetivos e conceitos. Pode passar, Gabi. Bom, a agroecologia, ela fornece uma estrutura metodológica de trabalho para a compreensão mais profunda tanto da natureza dos agroecossistemas como dos princípios segundo os quais eles funcionam. Então, a agroecologia, ela tem uma visão mais ampla, focando não apenas na produção, mas também na relação da área plantada. Então, ela se preocupa com o solo, com a fauna, a flora e todos os sistemas presentes ali. Pode passar, por favor.
Os agroecossistemas, eles são utilizados como uma unidade de estudo e eles ultrapassam uma visão unidimensional envolvendo a genética, a agronomia e a edafologia, e além de ter uma visão e inclusão das dimensões ecológicas, sociais e culturais. Pode passar, por favor. Então, um dos objetivos da agroecologia é promover uma produção sustentável e, para isso, ela precisa orientar os agricultores a desenvolver agroecossistemas com uma dependência mínima de insumos agroquímicos. E a produção sustentável, ela deriva de um equilíbrio entre as plantas, os solos, os nutrientes, a luz solar, a umidade e outros organismos coexistentes. Pode passar, por favor. Então, o objetivo é trabalhar com e alimentar sistemas agrícolas complexos, onde as interações ecológicas e sinergismos entre os componentes biológicos que criem eles próprios a fertilidade do solo, a produtividade e a proteção das culturas. Então, o texto ele deixa claro que um agroecossistema forte, ele precisa ser adaptável e diversificado para que ele seja capaz de se recuperar, passando por um período de estresse ou adversidade, então seja uma infestação de praga ou inundações, porque quando existe um agroecossistema preparado, o ambiente ele se torna resiliente para que ele possa se recuperar sem a necessidade desses insumos químicos. Então, esses sinergismos e interações ecológicas precisam estar preparados para superar qualquer adversidade que venha acontecer. Pode passar, por favor. Já os agricultores convencionais, eles não veem uma outra alternativa a não ser aplicar esses métodos alternativos, que seriam esses inseticidas botânicos, fertilizantes químicos, pesticidas. Pode passar, por favor. E quando essa biodiversidade ela é restituída aos agroecossistemas, o meio ambiente ele responde de uma forma surpreendente, porque ele consegue criar uma cobertura vegetal para a proteção do solo, assegura constante produção de alimento, fecha ciclos de nutrientes e garante o uso eficaz de recursos locais e contribui para a conservação do solo e dos recursos hídricos. Pode passar, por favor. E eu vou falar um pouco agora da agroecologia dos ecossistemas tradicionais. Pode passar. O conhecimento camponês sobre os ecossistemas, ele geralmente resulta em estratégias produtivas multidimensionais do uso da terra, que criam dentro de certos limites ecológicos e técnicos a autossuficiência alimentar das comunidades em determinadas regiões. Então, a sustentabilidade não é possível sem essa preservação dessa diversidade cultural. A agroecologia, ela valoriza muito o conhecimento local, principalmente o conhecimento de práticas agrícolas, porque é por meio dela que é possível obter informações que pode ser utilizada no desenvolvimento dessas estratégias agrícolas. Pode passar, por favor, Gabi. Então, os sistemas agrícolas tradicionais é uma acumulação de conhecimento e de experiências que são passados, e esses agricultores locais, eles utilizam a autoconfiança criativa, o conhecimento empírico e recursos locais disponíveis. Pode passar, Gabi. E uma característica notável desse sistema é o grau da diversidade das plantas. No texto, eles deixam claro que se trata de uma estratégia para minimizar o risco através de cultivos de várias espécies, com o objetivo de estabilizar a produtividade a um longo prazo e promover a diversidade do regime. Além de produzir a diversidade genética, produz resistência do próprio solo e das plantas e explora diferentes microclimas e atende às necessidades nutricionais. Pode passar. Nos agroecossistemas, as interações entre plantas cultivadas, animais e árvores resultam em sinergismos benéficos que permitem aos agroecossistemas promover sua própria fertilidade do solo, controle de pestes e produtividade.
Então, é o próprio sistema que produz uma resistência, isso por meio de um cuidado metodológico, aplicando técnicas e conhecimentos locais. Pode passar, por gentileza. E aí agora vou falar um pouco sobre a natureza complexa do conhecimento etnológico dos agricultores. A etnoecologia é o estudo e descrição de sistemas de conhecimento de grupos étnicos rurais indígenas sobre o mundo natural. Então, ao longo do texto, eles falam sobre como os povos indígenas, eles extraem informações adaptáveis e úteis por meio do conhecimento e da percepção. Pode passar, por favor. E aí agora eu vou falar sobre os conhecimentos relevantes segundo o Altier. E, no caso, ele fala que o conhecimento indígena sobre o meio ambiente é com frequência detalhado. Então, eles podem semear de acordo com as fases da Lua, acreditando que existem fases lunares de precipitação. E como eles enfrentam a sazonalidade climática, eles utilizam indicadores de climas baseados na fenologia, que seria o início da floração da vegetação local, além também de verificar os tipos de solo e os graus de fertilidade. Já na taxonomia biológicas populares, eles falam que a classificação de animais, especialmente insetos e pássaros, está difundida entre os agricultores e os grupos indígenas, porque em muitas regiões as pragas na agricultura, ela é tolerada porque elas constituem produtos agrícolas. Ou seja, os produtores tradicionais, eles podem consumir plantas e animais que em outra situação seriam considerados pragas. Já a natureza experimental do conhecimento tradicional fala sobre as vantagens do conhecimento popular rural, que é baseado não apenas em observações precisas, mas também é implícita, porque eles testam novos métodos de cultivo visando a superação de limites biológicos ou socioeconômicos particulares. O conhecimento de prática agrícola aborda que a maioria dos pequenos agricultores empregam práticas destinadas a otimizar a produtividade a um longo prazo. Então, quando eles se confrontam com problemas específicos, como declives, inundações, secas, pragas e baixa fertilidade, os pequenos agricultores eles desenvolvem sistemas de forma a superá-los, atendendo às exigências ambientais de seus sistemas de produção de alimentos. Pode passar, por favor. Já a diversidade, continuidade espacial e temporal, o autor novamente frisa que cultivos eles mantêm constante plano de alimentos e cobertura vegetal para a proteção do solo, assegurando uma oferta regular e variada e, consequentemente, uma dieta alimentar nutritiva e diversificada, além de garantir a soberania e a segurança alimentar. Já a otimização do uso de espaço e recurso visa a combinação de plantas com diferentes hábitos de crescimento, possibilitando o melhor uso de recursos ambientais, como nutrientes, água e radiação solar. Já a reciclagem de nutrientes, ela assegura uma fertilidade do solo, mantendo fechados os ciclos de nutrientes, energia, água, resíduos, e muitos enriquecem o solo coletando esses nutrientes externamente às suas unidades de produção agrícola e adotam sistemas de rotação ou de pousio. Já o controle de sucessão e proteção de cultivo, nesse tópico eles falam que os agricultores desenvolvem estratégias para enfrentar a competição com organismos indesejáveis. Então, os cultivos mistos, eles evitam ataques catastróficos de insetos e pragas, e as coberturas podem efetivamente suprimir o crescimento dessas ervas adventícias e diminuir a necessidade de controlá-las. Pode passar, por favor. Então, gente, boa tarde. Meu nome é Gabriela. Eu vou falar, né, sobre a questão dos programas de desenvolvimento rural baseados na agroecologia. Então, o texto, ele cita, né, esses programas que são baseados na agroecologia e como que surgiu, né, a necessidade da criação desses programas. Esses programas, eles são liderados pelas ONGs
E através da visão, né, da necessidade de combater tanto a miséria rural, mas também de regenerar a base dos recursos das pequenas propriedades, as ONGs elas começaram em busca de novas estratégias agroecológicas para o desenvolvimento da agricultura. Então, a gente pode ver que o desenvolvimento da agricultura agroecológica, ela está muito firmada na questão de combater essa miséria rural, tanto com a questão de fazer essas pessoas, as camponesas, no caso, adquirir uma renda, mas também adquirir a segurança alimentar, além de regenerar essa base de recursos, né, oferecendo um ambiente totalmente propício para esses camponeses plantarem, colherem, venderem seus produtos, mas também tem uma questão da preservação da natureza, sabendo utilizar de forma sábia os recursos naturais. Então, no caso, quais seriam os objetivos desses programas agroecológicos? Está baseado muito naquilo que a Tabata falou, e nessa parte do texto, o autor frisa que eles são usados, né, para melhorar a produção de alimentos básicos, garantindo a segurança alimentar, resgatar e reavaliar o conhecimento das tecnologias camponesas. Eles né, valorizam muito essa questão do conhecimento camponês, de todas, né, as experiências que eles têm em relação à agricultura, promover o uso eficiente dos recursos locais, sem ter uma cultura de desperdício, ou uso inadequado dos recursos naturais, ou realmente a exploração massiva da natureza, como tem na agricultura convencional, a melhora da base de recursos naturais. Isso está muito frisado naquilo que a Tabata falou, do próprio agroecossistema, ele se regenerar, né, e ser realmente recíproco consigo mesmo, capaz de regenerar e conseguir, né, estabelecer uma produção totalmente eficaz, e o aumento da biodiversidade, que, né, se difere muito da agricultura convencional, que tem muito uma monopolização de sementes. Tem a redução, né, dos insumos externos, que também vai contra, né, a agricultura convencional, sendo contra o uso de agrotóxicos e entre outros produtos artificiais químicos, e, por fim, garantir que esses sistemas eles resultem no fortalecimento não somente das famílias produtoras, mas também de toda a comunidade. Então, aí o texto, ele dá vários exemplos, né, de programas agroecológicos. Eu queria poder falar sobre todos, porque é muito interessante, então eu recomendo que vocês leiam, vejam, porque é mostrado dados numéricos, mostrando que realmente tem resultado, que funciona, e que não é a agricultura convencional que realmente é a solução para todo problema, que é a solução para a fome e tudo mais. E aí eu decidi falar sobre 2 exemplos, que primeiro é o cultivo em aleias na África, e como que funciona, né, esse cultivo em aleias? Ele foi, no caso, nesse exemplo do texto, aplicado na África tropical úmida, e o ponto de partida é o período de pousio do solo, que é o descanso do solo. Quando a gente tem uma plantação, né, depois da colheita, o solo ele precisa descansar para realmente regenerar os seus nutrientes, regenerar a si próprio, né, porque ele foi utilizado para nutrir aquela plantação e fazer ela crescer. E esse período de descanso, ele garante a fertilidade do solo, a diminuição da erosão e a produtividade das colheitas. Porém, nessa região da África, havia uma necessidade de cultivo intensivo do solo, de cultivo intensivo de plantas, no caso. E aí, no caso, o solo estava ficando infértil, porque não havia um período de pousio totalmente eficaz para atender toda essa produção grande. Então, qual foi a solução para esse problema? A solução agroecológica é o cultivo em aleias. E no caso, eu coloquei aqui um exemplo, uma figura, que demonstra como que funciona. No caso, vamos supor que a gente queira, sei lá, plantar cenoura. Aí, no caso, a gente planta cenoura nesses espaços aqui cinza, né, que são as espécies alimentícias que são de nosso interesse, e aí a gente planta essas cenouras em associações com arbustos ou árvores leguminosas. E essas árvores leguminosas, elas vão fixando os nutrientes no solo, por exemplo, o nitrogênio, que ajuda no ciclo de nitrogênio e faz a planta ficar nutrida e também o solo ficar nutrido. Então, no caso aqui, a gente pode ver, né, que tem uma aceleração da regeneração dos nutrientes do solo, porque o solo ele não está sendo nutrido por si mesmo, somente pelo descanso, mas através também de uma estratégia agroecológica que implica na fixação de nutrientes através das plantas leguminosas. E com isso, o tempo de pousio diminui e a produção, consequentemente, ela vai aumentar, beneficiando os camponeses que dependem dessa produção. E o segundo exemplo que eu queria trazer é a promoção de sistemas agrícolas integrados em Bangladesh, acho que é assim que fala.
No caso, nesse exemplo do texto, ele dá um exemplo, né, da integração entre a piscicultura, que é a produção de peixe, e as atividades agrícolas. E no caso, a gente precisa entender qual que é a base, né, desses sistemas agrícolas integrados. Ele propõe, né, integrar tanto a produção animal quanto a produção vegetal em uma mesma área. E aí, quais são as vantagens disso? No site da Embrapa, que, né, é um site relacionado com agricultura, pecuária, daqui do Brasil, tem informações sobre esses sistemas agrícolas integrados, falando até mesmo as vantagens dele, mas uma das vantagens que, inclusive, são citadas no texto é o melhor aproveitamento, né, da área, que no caso é uma área que vai ser usada tanto para produção animal quanto para produção vegetal. Vão haver duas fontes de renda para o produtor, né, que ele vai ter uma fonte de renda tanto baseada na venda de vegetais, mas também na venda de carne, na venda de peixe, que é o caso do exemplo aqui, e tudo mais. E, por fim, aqui, no caso, a melhora da alimentação familiar. No texto, ele fala que as mulheres elas foram muito beneficiadas por esse estilo de produção aqui, né? E elas alegam que isso melhorou a alimentação familiar. E aí a gente pode ver que isso é algo verídico, porque além de plantas, a gente vai ter, né, alimentação baseada no peixe, que é rico em ômega 3 e outros nutrientes. E aí, eu trouxe uma imagem para exemplificar como que funciona, né, esse sistema integrado. No caso, eu trouxe um exemplo com a pastagem. E essa figura, ela está, inclusive, no texto. No caso, o que acontece? É que a gente tem uma mesma área e ela está dividida entre a pastagem e as plantações. Aí, no caso, o período de transição aqui é de 3 em 3 anos. Então, vamos supor aqui nessa área eu estou criando um boi e tudo mais, e aqui eu estou criando plantação. Vamos supor que aí, tipo, beleza, o boi está sendo criado aqui, 3 anos depois, esse boi, ele veio ser criado na área que anteriormente estava sendo plantada cenoura. E aí, essa cenoura, ela vai vir para cá. Vamos pegar o exemplo no caso de cenoura, que nem eu tinha dado antes. E aí, o que acontece? A gente vai estar aproveitando duas áreas, a cada 3 anos de uma forma diferente, e isso tem muitos benefícios, porque, por exemplo, aqui, como essa cenoura, no caso, 3 anos depois ela vai para cá, essa área aqui, no caso inicial, ela vai ter um período de descanso desse solo durante 3 anos que vai, né, propiciar que ele se recupere. Além de que, como os bois eles vão vir para cá, eles vão, tipo, ajudar, né, principalmente na questão da fixação de matéria orgânica, que a gente sabe, né, que as fezes dos animais, elas são um ótimo adubo natural para promover a fertilidade do solo. Então, tipo assim, eu achei muito interessante essa parte do texto, porque realmente mostra a agroecologia, os conhecimentos agroecológicos em prática, e a gente vê que realmente é algo muito rico, algo muito interessante e que faz totalmente sentido. De forma básica, é assim que funciona a propriedade integrada. E aí, por fim, o texto acaba falando sobre a questão da avaliação da sustentabilidade das intervenções agroecológicas dessas ONGs. O texto fala, né, na época, no caso ele foi escrito, fala que eram poucas as ferramentas que eram utilizadas para avaliar a sustentabilidade, né? Mas tinha 2 técnicas que estavam sendo muito promissoras na época, que no caso é o diagnóstico rápido participativo, que promove uma comparação tanto entre a proposta agroecológica e da Revolução Verde, e o outro é a contabilidade de recursos naturais, que é o CRN, que promove a comparação entre a proposta agroecológica e a convencional. E aí eu trouxe essa tabela, esse gráfico, no caso, falando sobre o CRN, que ele fala sobre a questão das perdas cumulativas no solo, nos 2 sistemas, tanto convencional quanto no agroecológico, e a produção de trigo com função nessas perdas do solo. Então, o que a gente pode ver aqui? Na agricultura convencional, o solo ele vai cada vez perdendo, né? Nessa reta que a cada hora vai crescendo, então a gente vê que o solo vai cada vez mais perdendo. E na agroecologia já é algo mais constante, porque não tem muito como controlar, nossa, não vou perder o solo, não tem como fazer isso. Mas é muito constante, então, tipo assim, nem se compara, no final aqui no caso, nem se compara o tanto que a convencional perde o solo e o quanto a agroecológica perde. E aí, no caso, a gente já vê que nas produções de trigo, na convencional, que no caso é essa reta aqui, ela começa com uma produção muito grande, mas ela decai muito. E no final a gente vê que a produção convencional, ela é muito menor do que a produção agroecológica. Porque realmente, pela questão do solo, que a perda do solo ser algo mais regular,
a produção também vai ser mais regular. E aí a gente vê aqui nesse gráfico que, no final das contas, é a produção agroecológica mesmo que é mais eficaz e produtiva. Então, chegando ao fim desse trabalho, o que a gente pode concluir, né? Que a agricultura convencional, ela realmente não é a solução de todos os problemas, que ela traz muitas consequências para o meio ambiente e tudo mais, e que a agroecologia, ela possui muito conhecimento, muita riqueza, e ela possui, sim, efetividade, produtividade, e a gente deve, né, defender esse estilo de produção agroecológica, esse sistema tradicional de agricultura, e realmente, né, disseminar esses conhecimentos, mostrando realmente a verdade que está por trás da agricultura. Então, é basicamente esse nosso trabalho, espero que vocês tenham gostado. Queria poder falar mais, mas o tempo não permite. Então, agradecemos pela atenção de todos. Obrigada. Aqui estamos. Tá dando para escutar tranquilo? Sim, tá bom. Sim? Beleza. Boa tarde, gente. Eu e o Vinícius vamos falar um pouquinho do que a gente achou, né, tipo, no texto, fazer alguns comentários. E já vou aproveitar também para dar os parabéns, porque a apresentação ficou muito boa. Eu mesmo tive um pouco de dificuldade ali no texto, porque era um texto meio grande, que repetia em algumas partes. Mas vocês conseguiram separar muito bem a maioria dos aspectos importantes que ele abordou. E a partir desse texto, um comentário que eu queria fazer é que relaciona muito bem com a matéria que a gente tem de ecologia humana, né, que aborda, principalmente, ele abordou os sistemas agroflorestais, a conversão ecológica, que foi abordado no texto, a gente estudou lá na aula de ecologia humana, e também tem as relações lá com a relação de certificação participativa, né, não fala exatamente no texto, mas a gente pode lembrar também. E um ponto que eu queria destacar do texto, que para mim foi bastante interessante, é que a agrego que já foi estudado, né, de acordo com o texto, que um dos objetivos da agroecologia é fazer com que os camponeses sejam arquitetos e atores do seu desenvolvimento. Ao contrário do que ocorre na agricultura convencional, que, entre aspas, né, obriga os produtores a utilizarem suas tecnologias para ter sucesso, ou seja, o conhecimento dos camponeses sobre os agroecossistemas é o que resulta em estratégias produtivas do uso da terra, como a capacidade de tolerar riscos, né, a eficiência da produção, a mistura dos cultivos, como as meninas muito bem citaram aí já, e tudo isso também tem relação com os agricultores tradicionais preservarem a biodiversidade até das áreas que eles não cultivam, né, que essas áreas também oferecem diversos materiais, alimentos e fertilizantes que eles usam ali no cultivo deles. Aí uma pergunta, né, que eu queria fazer sobre o tema para as meninas, que eu gostaria de saber a opinião delas, é se elas acham que esses conhecimentos da produção agroecológica deveriam ser mais disseminados entre os agricultores e até entre os consumidores, e por que esse tipo de agricultura ainda não possui tanta visibilidade. Tipo assim, eu fui dar uma olhadinha, né, claro que esse meio de produzir tem crescido bastante nos últimos anos, mas se comparado com o tanto de produtores que tem, né, que eu cheguei a procurar, o número de pessoas que têm acesso às trocas de informações ainda não é tão grande. Aí eu gostaria de saber da opinião delas, que elas leram o texto também. Ficou mais ou menos? Você vai falar, Gabi? Não, pode ir. Se você quiser falar, pode falar. Tá. Então, com certeza, eu acho que existe um conflito muito, muito grande da agroecologia com o agronegócio, porque atualmente é o que predomina, né, a forma de produção. E eu acho que essa agroecologia, ela segue preceitos muito divergentes, porque eu lembro até que foi uma aula, eu não lembro o nome do professor, mas ele falou sobre agroecologia e constitucionalização, acho que foi isso.
E lá ele falou muito sobre a agroecologia, ela é um estilo de vida, sabe? Você muda as suas ações. Então, esse agronegócio atualmente que domina, ele é focado muito no lucro, na produção em larga escala. E assim, eu acho que eles sabem, existe uma outra forma de produção, mas o problema, eu creio que é a não querer abrir mão desse lucro. Eu acho que seria isso. Você quer acrescentar, Gabi? No caso, tipo assim, esses conhecimentos eu acho que realmente deveriam ser mais disseminados, sim, porque, tipo assim, pelo menos na minha opinião, a questão, tipo, da educação e, né, da disseminação de conhecimento, ela, quanto maior, né, eu acho que mais impacto tem. Por exemplo, a gente vê hoje em relação ao vegetarianismo, por exemplo, não era algo tão falado anteriormente, mas a gente vê, né, que quanto mais está sendo falado, mais as pessoas elas estão, né, tomando consciência que o consumo excessivo de carne não é algo benéfico e tudo mais. Então, eu acredito que, tipo assim, essa disseminação desse, né, conhecimento, dessas produções agroecológicas, acho que ela tem que ser mais disseminada, tipo, cada vez mais, não somente para mudar a atitude desses agricultores convencionais, mas também para mudar, né, tipo assim, a mente, tanto de nós, futuros nutricionistas, mas também, né, de outros profissionais, geógrafos e tudo mais, para realmente lutar, tipo, pressionar o governo para mudar tudo isso, entende? Então, pelo menos a minha visão em relação a isso, tipo, dos conhecimentos disseminados, eu concordo muito com a Tabata falou, que a questão muito da visão do lucro impede muito que, às vezes, esses conhecimentos sejam disseminados, mas realmente a gente tem que, né, entrar aí na luta e realmente afirmar todos esses, né, conceitos, tudo que, tipo, realmente abrange tanto a agricultura convencional como a agroecológica. Eu gostei demais da resposta de vocês. De verdade, é porque até quando eu estava lendo o texto, eu lembrei daquele vídeo que o Rodrigo, professor de ecologia, passou. Acho que era sobre a certificação participativa, que falava um pouco disso, né? Tipo, eles estão ganhando espaço, sim, mas é de pouquinho em pouquinho, e gostei muito. Sim. Aí passa a Vinícius. Boa tarde para a Gabriela, para a Tabata. Boa tarde. Queria parabenizar pela apresentação, foi muito boa, bem objetiva. Primeiro vou falar algumas coisas que eu achei sobre o texto, sobre a apresentação, depois fazer uma pergunta para vocês. Primeiro, eu acho muito interessante o fato de que a abordagem agroecológica engloba não somente as questões econômicas, mas também todas as dimensões sociais e culturais. E isso, claro, incentiva os estudos de agroecossistemas mais sustentáveis. Tem até uma frase que o Pedro disse, que tem no texto, que eu achei interessante, que é que um dos objetivos da agroecologia é que os camponeses se tornem os arquitetos e atores do seu próprio desenvolvimento. Então, não que os pequenos agricultores da agroecologia sejam reféns de uma dinâmica produtiva desigual, mas sim que eles sejam atores, realmente participantes efetivos da produção deles. Outro ponto importante que eu achei no texto é o fato de que a sustentabilidade não é viável, não é possível sem a preservação da diversidade cultural que nutre os agricultores locais. Então, acho que foi a própria Tabata que falou em um dos slides sobre alguns conhecimentos de povos indígenas, sobre a produção deles, e eu achei muito interessante isso, porque a gente vê hoje, por exemplo, povos indígenas semeando de acordo com a fase da lua, utilizando indicadores climáticos baseados na floração, eles conseguem identificar os solos pela cor, textura e sabor, então a gente não pode deixar que essa grande riqueza cultural seja perdida, porque o que eu vejo atualmente é uma ascensão muito grande dessa agricultura mais modernizada e esses conhecimentos mais tradicionais, mais locais, sendo realmente esquecidos. E até porque um dos enfoques da Revolução Verde realmente são os agricultores com muitos recursos. Então, os agricultores com poucos recursos, que na verdade é o enfoque da agroecologia, eles são realmente esquecidos desse sistema. E então a pergunta vai até um pouco em cima dessa questão. Eu queria saber por que vocês acham que no Brasil, nos últimos anos, os grandes latifundiários, produtores de soja, de milho e outros insumos, por que eles recebem tantos incentivos
para aumentar a produção, enquanto esses pequenos agricultores que se baseiam na agroecologia são tão, vamos dizer, esquecidos financeiramente, politicamente. Então, eu queria saber a opinião de vocês sobre esse tema. Então, Vinícius, eu tenho duas perspectivas tipo, em relação a essa situação. Primeiro, é isso que a Tabata falou, né? Muito em relação aos lucros. Tipo, eu não sei se vocês lembram, mas o texto que eu debati, ele falava muito sobre a questão da Amazônia. E a gente vê o tanto que o Brasil, ele né, tipo assim, destaque em questão de exportação. E aí, tipo assim, né, eles focam somente nessa questão de volume, de produção, só focam mais na questão né, de exportação, de produção, de lucros e tudo mais, mas a gente vê que, né, o outro grupo falou que, né, o Brasil está voltando ao mapa da fome, então, tipo assim, tem, né, totalmente condições de dar comida para todo mundo, mas isso não acontece. Então, acredito que é muito, sim, em relação à visão do lucro, a visão realmente errônea sobre a questão da agricultura, de ver realmente ela como uma geração de renda e não uma geração de segurança alimentar. E também acredito eu que essa pergunta também me fez lembrar muito daquela questão do campesinato, que o professor até passou, né, juntamente com o filme lá do Menino Descobriu o Vento. Às vezes eles atribuem que os camponeses eles estão muito estagnados, né, no seu modo de produção e tudo mais, mas a gente vê que não é isso. A gente vê, né, que tem muito conhecimento envolvido, que tem muita estratégia envolvida, que tem muita tecnologia, inclusive, que eles próprios desenvolvem envolvida, que nem a gente viu lá no filme mesmo. E até uma frase, né, que eu até estava, tipo, pegando, eu estava até olhando, né, o comentário que eu fiz em relação a tudo isso do campesinato, que é aquela questão do modo do camponês de fazer agricultura. Então, o camponês, ele tem muito conhecimento, ele tem, né, toda essa riqueza, tanta, né, os indígenas, os camponeses, têm muita, né, massa de conhecimento, de riqueza, para realmente fazer uma agricultura que seja, né, que atenda às necessidades humanas, só que acaba que o governo, acaba que, né, os agricultores convencionais, eles acabam não querendo aceitar isso, e ao contrário disso, eles acabam fazendo aquilo que eu falei, achando que eles são estagnados, que eles não têm, tipo, né, forma de crescer, e aí acaba, né, tendo essa questão da priorização da agricultura convencional, porque ela gera mais lucros e gera mais vantagens, somente, né, para esses grandes produtores, por exemplo, concentração de terras e tudo mais, além dos lucros que, né, a gente já viu aí que é garantido. Então, no caso, essa é a minha opinião. Eu também, eu acho que é tudo isso mesmo que a Gabi falou. Eu acho que é um sistema muito forte, principalmente visando esse lucro, essa produção em larga escala, voltada principalmente para exportação. E eu acho que os pequenos produtores, eles acabaram ficando marginalizados, sabe? E a agroecologia, ela vem como uma resistência, sabe? Para bater de frente mesmo com esse sistema da pecuária, enfim, eu acho que seria isso mesmo. Oi. Eu achei muito boa mesmo o debate, esclareceu todas as nossas dúvidas aqui que eu e o Vinícius tínhamos. Para mim, tá tranquilo. Beleza, obrigada, gente. Obrigado a vocês, gente. Ótimas perguntas, achei muito pertinente que vocês perguntaram, Obrigado. que é algo que realmente precisa ser debatido e realmente, né, pensado, tipo, por que isso ocorre, para a gente realmente entender a situação e tentar fazer alguma coisa para melhorar toda essa situação. Com certeza, eu acho que você lembra muito bem também o filme que o Pedro passou junto com o texto. Eu acho que aquilo responde muito bem mesmo.
tipo, Pedro, eu acho que é muito uma questão de, tipo, necessidade, sabe? Tipo, acho que cada um vai se adaptar a uma determinada situação e tudo mais. Pelo menos porque, pelo que eu vi no texto, tipo, em relação à agroecologia, né, tipo assim, são sistemas muito ricos, muito, né, eficazes e tudo mais. A gente vê em relação ao gráfico, tipo, né, a comparação desses sistemas agroecológicos com a agricultura convencional. Eu acho que, né, o principal ponto, acredito eu, que é realmente lutar contra essa questão da agricultura convencional mesmo, que tanto está degradando o ambiente. E aí, tipo assim, a partir, né, da resolução desse problema, acredito eu que é mais uma questão de, tipo, adaptar cada situação por si só. Tipo, nossa, será que isso aqui vai ser melhor com uma estratégia agroecológica ou com a outra? E pelo menos é meio que essa minha visão. Não, tipo assim, falo que a agroecologia, tipo, nossa, é algo que é negativo, porque pelo menos eu não vejo como isso. O texto, ele não deu essa visão para mim. Mas acredito que, tipo, pode ter, sim, alguma outra estratégia que pode se adaptar melhor com a situação. E eu acho que a ideia é essa. Tipo, o importante para mim é ir contra mesmo a questão da agricultura convencional e acho que realmente é o principal objetivo que a gente sempre tem que manter, que ela realmente está degradando muito a natureza. Isso. Eu queria falar com você um negócio das entrevistas do nosso projeto de pesquisa. Aí eu fiz ela adaptado para cada pessoa selecionada, né? Aí deu 2 pessoas do primeiro período, 2 do segundo, uma do terceiro e 2 do quinto. Mandei, só que eu perguntei se você queria que eu mandasse as entrevistas, porque eu fiz um documento no Word para cada entrevista. Não, eu queria só te perguntar, porque as perguntas, tem questionário que tem 7 perguntas e outros que tem, o máximo é 9. Você acha que diminui ou tá bom? É que peraí, vou te mandar aqui. Aí te mandei agora. Não, para cada entrevista, para cada pessoa.
Aí o primeiro aqui é de um aluno do primeiro período, né? Que foi... porque lembra que você falou que era para eu pegar a resposta do questionário de cada um e fazer umas perguntas adaptadas? Tipo, tinha pessoa que falou de horta em casa, aí tem umas perguntas gerais, mas tem algumas perguntas que são específicas. Tipo, ó, nesse primeiro aqui, que tá nomeado como P11, que é uma pessoa do primeiro período, seria essa aqui que ela falou que já viu uma propaganda de orgânicos. Aí eu perguntei sobre a propaganda, que é a questão 5. A 6, ela falou que comprava em mercados de bairro, eu perguntei sobre isso. E a 7, que ela, naquela escala lá, ela falou que depois da graduação, ela começou a se alimentar melhor. Aí a pergunta 1, 2, 3, 4, 8 ou 9, né? As 4 primeiras e a última são iguais. Assim, eu acho que essas aqui, mais específicas, abordam bem. E a 1, né? É a 8 que a gente fala. A da pandemia, que assim, a gente não falou na parte teórica. Essa 4. Aí faria essas entrevistas e aí faria a entrevista tipo no Teams ou no Meet e aí depois transcrevia, né? Uhum. Mas você acha que ficaria muito grande? Porque eu estou pensando na hora de escrever mesmo, no nosso projeto, que teria que pegar essa resposta do questionário e comparar com a da entrevista, certo? E aí, quantas páginas, mais ou menos, você imaginou que essa parte da...
Então, essa parte pegaria, por exemplo, aqueles gráficos que o próprio questionário fornece, né, para ver uma coisa mais geral. E aí, com as perguntas dessa entrevista, a gente ia chegar realmente no que a gente quer para justificar o nosso objetivo. Então, tipo, por exemplo, no questionário, uma pergunta que, assim, eu não achava muito relevante na hora de escrever, para justificar o nosso objetivo, não precisa colocar. Tá, porque eu tava pensando que ia ficar gigante, eu falei, se for explorar cada resposta. Uhum. Então, eu não preciso colocar, tipo, a resposta, a pergunta tal, tantas respostas e explicação. E teve pergunta no questionário, que eu acho, aquela justamente do se influenciou no meio social, teve umas questões que, tipo assim, acho que a pessoa não entendeu a pergunta, porque a pessoa falava que tinha aumentado o consumo de orgânicos e falou que isso piorou, tipo, influenciou para pior o meio social dela. Então, e tem alguma. Você acha assim que 8, 9 perguntas tá bom, então?
Entendo. Então, acho que. Mas é isso. O meu grupo tava falando de mandar as perguntas para a pessoa. Mas acho que ficaria muito ruim as pessoas escrever um texto em cada questão. Eu também acho que fica ruim, né? Se eu recebesse 8 perguntas para responder um texto em cada uma delas, eu ia ficar com muita preguiça. Uhum. E no caso, como tem 2 pessoas do primeiro, 2 do segundo e 2 do quinto e uma do terceiro, você acha que essa quantidade está boa ou ficaria muitas entrevistas? Eu do terceiro período que ficou sozinho, né? Não tinha outra pessoa do terceiro. Uhum. E essa da propaganda, eu fiquei um pouco de receio de colocar essa pergunta, porque teve 2